Fala para o irmão que está do seu lado, você confia no Senhor? Sério, fala para ele aí com força, com autoridade. Fala assim, você confia no Senhor? Sim ou não? Quem confia no Senhor? Amém. Não, de novo, eu quero saber, quem confia no Senhor? Amém. Então por que não entregou a vida para ele ainda? Não, pastor, eu entreguei, então por que não confia? Está lá no texto, no livro de Salmos. Entrega teu caminho, Senhor, confia. Tem muita gente que já entreguei minha vida para Deus, mas não confia no agir de Deus. Outros entregaram a vida, outros até dizem que confia no Senhor, mas não suporta as tentações, as perseguições pelo conhecer da palavra. Quem disse isso foi Jesus. Quando ele ministra a parábola das sementes, sementes ali são palavras de fé. Sementes ali são palavras de exortação, de instrução. E o texto diz que algumas pessoas recebem a palavra com alegria. Mas quando vem a perseguição pela palavra que ela recebeu, ela não suporta. Ela se desvia. O inimigo rouba a semente, rouba as promessas. E o inimigo ali vem na figura de um pássaro maligno. Que ele diz, o pássaro vem e come a semente que caiu na beira do caminho. E ele está dizendo que a semente que cai à beira do caminho são aquelas pessoas que não se envolvem. Elas só têm um momento de êxtase no culto, acabou o culto, não tem envolvimento. Elas não se entregam, elas não se dedicam, elas não se enfiam, sabe, de corpo e alma. Não conseguem resistir, dizer não para as tentações, que é comum a todos nós. Eu também sou tentado nas mesmas tentações. A Bíblia diz que o próprio Jesus foi tentado em todas as tentações. Nós não somos os únicos. Ele diz também que houve uma outra semente que caiu no solo. Mas essa semente que caiu nesse solo um pouco mais profundo, são aquelas pessoas que se entregam um pouco mais. E quando começa a viver os resultados dessa entrega, a Bíblia diz que eles começam a ficar seduzidos pelas riquezas dessa terra, pelos privilégios da terra, pelas bênçãos que Deus vai entregando a eles, pelo envolvimento, pela dedicação na palavra. E a Bíblia diz que essa cobiça pelas coisas dessa terra, a cobiça pelas riquezas, a cobiça pelas coisas da vida, sufoca a semente. Como se fosse um espinho, mas o espinho ali é cardo. Foi a cobiça dos olhos que trouxe os cardos na vida de Adão e Eva. Destruiu uma família dentro de um paraíso. E uma outra semente. É essa semente que ele espera. Que tenha encontrado corações como terra fértil. Que ele disse assim, olha, essa semente que encontrou, sabe, um coração fértil, são aqueles que ouviram a palavra de Deus e produziram no mínimo 30%. Outros se empenharam um pouco mais, produziram 60%. Mas existe um povo, qual eu estou pregando parte deles aqui, que se envolveram e produziram 100% da palavra. É esse o povo que Deus espera. É esse o povo que Deus está à procura. Aqueles que abrem o coração, como Isaías diz, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Povo esse que foi liberto por Jesus. Povo esse que foi tocado por uma brasa tirada do altar. Quem estava aqui domingo? Deus está dizendo isso. Ele está falando assim, o que você tem feito daquilo que eu já fiz? Ontem, no nossa oração à noite aqui, Deus nos deu uma palavra de madrugada aqui. E a palavra que Deus nos diz desde Salmo 115 a Salmo 118. Do Salmo 115 ao 118, Deus está dizendo, glorifique-me a mim, exalte meu nome, e lembra, traga à memória as maravilhas que eu tenho feito. Lembra o quanto eu tenho sido bom a você. E ele termina o Salmo 118 dizendo que existe o dia do Senhor. Ele diz que criou um dia específico para ele.
Mas ele diz, enquanto esse dia não chega, glorifique o meu nome, adore o meu nome, exalte o meu nome, confie em mim. Lembre-se de... Desculpa. Lembre-se de todas as maravilhas que eu fiz. E aí eu perguntei ao grupo que estava aqui, eu falei aqui, se eu fosse perguntar para cada um aqui, como Deus tem te abençoado até aqui? Você consegue ser feliz, você consegue agradecer a Deus, dobrar o seu joelho, orar a Deus, agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez? Porque tem gente, amado, que fica tão pegado nas coisas que quer receber de Deus e esquece de agradecer o que já recebeu. A gente foca muito nas necessidades, esquece dos privilégios, esquece das provisões. Enquanto Jesus disse o seguinte, não andeis ansioso com coisa alguma. E aí ele usa as figuras de linguagem dizendo, falando sobre os 3 princípios fundamentais da vida do ser humano. Ele fala, não se preocupe com o que vai comer, beber e vestir e morar. Não se preocupe com comida, com roupa e onde vai morar. Os 3 princípios fundamentais para a sobrevivência. Ele está dizendo, olha, busque primeiro o meu reino, a minha justiça. As demais coisas vão ser acrescentadas. Porque o vosso Pai Celestial sabe das suas necessidades. Todas as suas necessidades. E você acha que esse Deus que se preocupou em alimentar os animais, os pássaros, até o dia de hoje. Pássaros que não plantam, não semeiam e não colhem. A Bíblia diz que eles não plantam, não semeiam e nem colhem. E Deus cuida de todos eles. E não é um, são milhões e milhares de espécies espalhadas pelo mundo inteiro, irmãos. Você já pensou quantos... Eu compro às vezes 2 quilos de ração para colocar para uns passarinhos que vai lá no sítio. 1 semana, 2 semanas. Agora imagina todos os pássaros da terra, quantas toneladas de alimento. E outra, eu já comprei ração e coloquei lá que eles não comeram. Um dia eu prestei atenção nisso. Deus ministrou isso no meu coração. Eu falei, cara, eu comprei essa ração gostosa, boa pra caramba, tem um cheirinho bom. E ninguém comeu. Vocês estão muito escolhendo muito, hein? Aí Deus falou, não, meu filho, é porque cada um tem a sua espécie. Aí Deus me ministrou no coração, olha o meu cuidado. Eu podia dar arroz e feijão para todo mundo. Mas eu dou uma carninha, eu dou um ovo, eu dou uma verdura, eu dou um alface, eu dou um tomate, eu dou um repolho, eu dou um rúcula, uma cenoura, uma batata doce, uma berinjela. Você já viu a diversidade de semente que Deus coloca para os seus passarinhozinhos? Carne, tem todo tipo de carne, desde a primeira, a segunda, a terceira, o bife, a moída, a pelanca. O que é isso, pastor? O ovo frito. Aí ele falou, meu filho, eu cuido de todos eles. Isso é só para te mostrar que você não consegue fazer o que eu faço. Irmão, já pensou quantas toneladas de alimento, de semente Deus gasta por dia para alimentar os pássaros do mundo? Eu estou falando de pássaros, estou falando de animais grandes, não. Não estou falando de leões. Não estou falando de tigres, panteras, de ursos. Imagina os animais que existem na face da terra. A gente não percebe essas coisas, sabe? Não dá razão a essas coisas, nem para pensar. Mas um dia, o homem mais sábio da terra, a Bíblia diz que ele parou diante dos lírios e começou a observar os lírios. E ele disse, como pode eu, nem toda a minha glória, com toda a riqueza que eu tenho, não conseguir me vestir com tanto chique, com tanta etiqueta, com tanta requinte, com tantos detalhes, como Deus vestiu esse lírio do campo. Um lírio que hoje existe, amanhã ele vai secar e vai ser queimado. E eu que sou filho de Deus. Você já percebeu isso? Você já percebeu qual o Deus que você serve? Que tem todo o controle da terra ativo nesse momento. Vai lá na praia, você vai ver o mover dele agora. A Bíblia diz que ele dá ordem às ondas do mar para quebrar onde ele quer. Porque o dia que ele sair do controle, aquelas águas invadem. O dia que Deus sair do controle, o mar transborda, porque a Bíblia diz que todas as águas da terra deságua no mar e ele nunca transborda. Está lá no texto, o mar nunca transborda, por quê? Porque Deus está no controle.
Se você acha que Deus não existe, amado, meu Deus. Aí está dizendo, entrega teu caminho a mim. Mas não é só entregar, não, é confiar. Porque eu farei muito além. O problema, irmãos, que a gente sabe Olha o que Deus disse aqui na palavra dele. Vamos para a palavra, né? Olha o que Deus disse aqui. Aonde, pastor? Deixa eu abrir aqui, porque são tantas coisas que Deus está falando e agora ele mudou algumas coisas aqui, mas eu vou encarar aqui. Olha só o que diz aqui no capítulo de 1 Timóteo. Eu vou inverter aqui, depois a gente volta. Vamos em 1 Timóteo aqui. Tem muita coisa ruim que a gente vive. Tem muitos momentos assim, sabe, que são ruins, sabe, na nossa vida, que não é vontade de Deus que a gente viva isso. Não é desejo de Deus. É resultado das nossas escolhas, irmãos. Eu falo isso, está na Bíblia. Você já ouviu isso várias vezes. Mas não basta saber, você tem que viver isso. Você tem que fazer da palavra que você entendeu como verdade, fazer dela uma palavra libertadora, porque Jesus disse que a verdade ela tem o poder de libertar. Mas se a gente não, sabe, não tomar posse da libertação que a palavra quer fazer na gente, a gente vai só ouvir, e vai fazer como um homem que olha no espelho, vê a sua imagem, depois vira as costas e já se esqueceu. Por quê? Porque ele só ouve. Ele não pega assim e fala, não, eu vou ouvir, hoje eu quero uma palavra, e olha, eu vou morrer, mas eu vou viver essa palavra. Olha o que ele diz aqui, no versículo 3 de 1 Timóteo, capítulo 1. Ele diz assim, como eu te roguei, quando eu parti para a Macedônia, que você ficasse em Éfeso. Paulo está falando, eu roguei para você ficar no centro da vontade de Deus. Que você ficasse em Éfeso. Porque nós temos uma vontade muito grande de ficar trocando, irmão, pulando de galho em galho. Uma hora a gente crê em Deus, outra hora a gente não crê em Deus, outra hora a gente faz o que Deus pediu, outra hora a gente não faz, uma hora a gente murmura, outra hora a gente critica, uma hora a gente procura defeito e acha. Porque ninguém é perfeito. E às vezes Deus nos mostra a imperfeição do outro, dizendo pra gente, você não está vendo a imperfeição, você deixou de perceber que Ele é o espelho. Porque às vezes o que você está encontrando lá está na tua vida. Por isso que Jesus diz, cuidado, porque às vezes você está vendo um cisco lá e está esquecendo da trave que está aí. Quem disse isso foi Jesus. Ele disse, todas as vezes que você procurar um cisco no olho do irmão, lembra que tem uma trave no seu. E aí o conselho dele, tira a trave que está no seu para que você possa ver perfeitamente um cisco que está lá. Porque a gente tem mania de comer camelo e vomitar com mosquito. A gente engole camelos e faz vômito com mosquito. Olha o que ele diz aqui para Paulo. Olha o que Paulo está falando aqui para Timóteo. Como eu roguei, quando eu parti para Macedônia, que você ficasse em Éfeso. Para quê? Para divertir alguns que não ensine outra doutrina. Presta atenção nisso aqui. Que não ensine outra doutrina, porque tinha gente ensinando doutrina diferente lá. Aonde? Na igreja de Paulo. E Deus está falando para Timóteo, Paulo está falando para Timóteo, eu quero que você fique aqui em Éfeso. E quero que você seja um defensor da verdade. Aquele que preserva a doutrina. Aquele que preserva os princípios, doa quem doer. Olha o que ele diz aqui, presta atenção, olha o que ele está falando. Preserve as doutrinas, ensine. Verso 4. Nem se dê a fábulas e nem a genealogias intermináveis. Sabe aqueles negócios, sabe? Que não tem nada a ver com a Bíblia. Olha a coisa terrível. Que mais produzem questões do que edificações de Deus. Sabe, fica levando as pessoas a questionar, mas será que é mesmo? Será que foi?
As pessoas começam a questionar as coisas e não se firmam em Deus. E aí ele está falando o seguinte aqui, que produz mais questões do que edificações em Deus, que consiste na fé. Olha o que ele está dizendo. Assim, o faça agora. Verso 5. Ora, o fim do mandamento é amor e um coração puro. Não adianta abrir a boca, falar que ama, se o coração está impuro. Olha o que ele está dizendo. E de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Preste atenção, boa consciência é você deitar na cama e saber que a vida está em paz. Que você não falou mal de ninguém, que você não escutou ninguém falar mal de ninguém sem dar uma resposta. Que você não emprestou sua boca para uma fofoca, para uma calúnia, para uma defamação, para uma mentira. Que você não foi um agente do diabo para distorcer o que Deus disse. Mas que você seja um defensor da sã doutrina, da verdade, de uma fé sincera, não uma fé falsa. Não um amor de boca e um coração todo impuro. Não um questionador, mas não um contenciador, não um provocador de contendas, de questionamento, de visões. Mas alguém que de fato teve um encontro com Cristo, que recebeu a palavra da verdade, que vai produzir 100% se for necessário. Alguém que está disposto a viver tudo que Deus tem para ele. Alguém que confia no Senhor e diz, eu confio no Senhor. Se o Senhor alimentou pássaros, se o Senhor alimenta pássaros, se o Senhor alimenta os animais, o que o Senhor não é capaz de fazer por mim? E Paulo vai dizer em Romanos 8, ele fala, se Deus não negou nem o filho dele, antes se entregou para morrer naquela cruz, por amor a você, o que no mais ele não te daria? Amado, se Jesus foi entregue naquela cruz por mim e por você, o que mais Deus não nos daria? A gente às vezes é ingrato por não lembrar do que ele já fez e ficar querendo. E Deus fala, não é pecado querer, o pecado é esquecer do que ele já deu. Porque quando Deus não realiza os nossos sonhos, não faz as nossas vontades, a gente fica com biquinho. Eu vou parar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E Deus falou, ô ingrato, traga à memória os benefícios que eu já fiz. Traga na memória de onde eu tirei você. Traga na memória dos livramentos que eu te dei. Olha quantos milhões morreram na pandemia e você está aí. Sua casa está aí. Olha quantos perderam tudo e você está aí. Deus te restituiu, Deus te manteve. Quantos passam fome no mundo, a tua mesa é cheia. Amanhã pela manhã tu tem um café lá, irmão. Tem gente que não tem condição de tomar nem um café, tem gente que nem jantou. Um dia Deus falou comigo, eu passei na principal, vi 2 mendigos deitados ali. Andei um pouco mais, ali perto do café, do outro lado da rua, lá daquela marquise da papelaria. Segui a principal, chegou aqui embaixo, perto do ponto de ônibus, eu vi mais um deitado. Quando chegou na rua da loja 100, vi mais 2. Eu falei, Deus, eu nunca vi isso aqui. Quer dizer, eu já vi, mas é assim, 1 ou 2, está demais. Por que, Senhor? Deus falou, eu permito essas coisas, para ver se alguém percebe. Como assim, Deus? Como eu tenho sido bom com você. Não que ele seja diferente, mas é para ver se alguém, pelo menos, quando passar, fala, nossa, pelo menos eu tenho uma casa para morar. Pelo menos eu tenho um almoço, eu tenho uma roupa, eu tenho um endereço. Graças eu te dou, Senhor, porque eu tenho onde morar. Não é o meu sonho, não é o que eu queria, mas é o que eu preciso. É o que é necessário. E se eu me esforçar um pouquinho mais, confiar no Senhor, buscar a tua palavra, o Senhor diz que vai me dar coisas melhores. Deus permite essas coisas acontecerem, irmão, sabe por quê? Porque Ele fala assim, isso aí é sinal. Isso aí é um sinal para vocês. Traga a memória. Lembra de onde eu te tirei. Lembra de onde eu te tirei. E fixa os olhos na promessa. Para onde eu estou te levando.
Deus tem um futuro abençoado para cada um que está aqui. Lá no passado, a promessa era uma terra que tinha prosperidade, uma terra que tinha ouro nos rios, tinha diamante no morro, no barro, que era só cavar que tirava. Uma terra que produzia leite através do capim, que produzia mel de tâmaras através das tâmaras, através das, sabe? Era uma terra próspera de figos, romãs, sabe? Cevada. Que era, sabe, a riqueza daquele povo, que era um deserto, irmão, não tem nem como nascer essas coisas. Lá é deserto. Você sabia que em Israel não existe terra? Que toda a terra que tem em Israel, ela foi exportada? Você sabia disso? Nós tivemos um seminário lá em Israel, por um líder, lá eu esqueci o nome dele, na Universidade Hebraica em Israel, ele falando para a gente sobre isso, ele explicou para a gente, quando nós passamos pelos Campinas de Israel, principalmente lá no meio, eu esqueci o nome agora que Ezequiel fala do vale, que era um vale que não servia para nada, um vale que não prestava. O vale era tão ruim, que pertencia um dos inimigos de Israel. E esses inimigos entregaram para Israel esse vale, deu para Israel esse vale. Você vê, o inimigo quando te dá um presente, pode ter certeza que aquele presente não presta. Mas sabe por que eles deram para Israel aquele vale? Que eles falaram assim, eles vão botar toda a força deles ali, vão botar todo o pensamento deles ali e vão ficar frágeis. Irmão, quando o inimigo vier disfarçado de amigo, cuidado. Mas sabe que a Bíblia diz que Israel confiou no Senhor. Um vale que era improdutivo, um vale que não servia para nada, um presente de Troia. E eles exportam 58, o cara falou, 58 Boeings de flores todos os anos daquele vale. Sabe o que é um Boeing? Com 58 Boeings de flores que aquele vale produz, um vale que não servia para nada. Dizem que eles começaram a comprar terra mesmo, sacos de terra e despejar. Fizeram canteiros e foram produzindo e Deus foi prosperando. Tudo que eles punham a mão, Deus prosperava. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que quando você confia no Senhor, não tem impossível. O impossível se torna possível. Se o presente do inimigo, se a vontade do inimigo é destruir você, distrair você, para arrebentar com você, com o seu futuro, fazer você perder tempo, Deus está falando, mas eu coopero para que tudo para o bem. Para aqueles que me amam. É muito forte isso. Olha o que diz aqui. No versículo 7, ele está dizendo, olha, versículo 6. 5. 1 Timóteo 3, 5. Olha o que ele diz aqui. Ora, o fim do mandamento é o amor e um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando alguns, se entregar às vãs contendas, querendo ser mestre da lei, não entendendo nem o que dizem. Sabe? Vai entrar em discussão, vai querer ser mestre, querer ensinar, nem o que sabe. Isso é fé fingida. Isso é pessoa que não põe a mão na consciência. E ele está dizendo, não é assim que funciona. Porque quando começa a agir assim é porque já caiu, já naufragou. Está aqui no texto, olha o versículo 5. Olha o versículo 5 que ele está dizendo. Ora, o fim do mandamento é o quê? O amor. E o quê? O coração puro. E uma boa consciência. E uma fé não fingida. Do que, desviando alguns, se entregaram às vãs contendas. Verso 7. Querendo ser mestre da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Irmão, o que tem de mestre? O que tem de gente falando e ensinando? Mas a Bíblia está falando aqui deles. Quem são eles? São os
Contendas, provoca contendas. São aqueles que provocam divisões na mente das pessoas. São aqueles que andam de casa em casa questionando, sabe? Tentando distorcer a verdade, a doutrina. Não são preservadores do ambiente de paz, são provocadores de confusão. Fica distorcendo, sabe? E Deus está falando, cuidado para a fé não naufragar. Cuidado para não ir para o fundo, permitindo que a fé fingida alcance você, permitindo que o inimigo te use negativamente. No verso 8 ele fala, sabemos porém que a lei ela é boa, se alguém usar dela legitimamente. Não adianta falar do que não sabe, você tem que ser legítimo. Ele está falando, a lei é boa, mas para aquele que usa dela legitimamente. No verso 18 agora, verso 18. Este mandamento eu te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas, uma boa milícia, conservando a fé, a boa consciência, ele repete, a qual alguns, rejeitando, fizeram-se naufrágio na fé. Ele está dizendo, olha, tinha gente que tinha uma fé sobrenatural, que andava até sobre as águas, fazia milagres e maravilhas, viveu a experiência sobrenatural com Deus. Mas chegou uma fase da vida que começou a querer ser mestre. Não um mestre no sentido positivo, mas um mestre no sentido de distorcer a verdade, arrumar contenda, discussões tolas e vãs, que não serve para nada, a não ser trazer confusão na cabeça das pessoas e minar a fé das pessoas. E ele está falando, eu roguei que você ficasse em Éfeso e doutrinasse, cuidasse da doutrina, porque existem pessoas querendo distorcer. Milita a boa milícia. Usa da autoridade que você recebeu. Exerça a fé não fingida. Tenha uma boa consciência, o amor verdadeiro. Porque se você não vigiar, você vai naufragar como alguns já naufragou. Olha o que ele diz no versículo 20. E entre estes foram quem? Hermineu e mais quem, irmãos? Alexandre. O que aconteceu com eles? Olha o que diz o texto. Os quais eu entreguei para quem? Para que eles aprendam o quê? Qual a autoridade do líder que Deus constituiu sobre a igreja? Lembra de Pedro? Tudo que ligares na terra está ligado no céu. Tudo que você desligar no céu está desligado na terra. Por isso, quando eu falo assim, irmãos, aquele que está aqui nessa noite, que está com a comunhão quebrada, que quebrou a comunhão com a igreja, que se afastou do evangelho, se afastou do altar, volta, venha renovar sua aliança, venha aqui e volte para o Senhor, renova a sua aliança. Nós vamos orar por você, ligando você novamente aos céus. Por quê? Porque se Jesus vier, irmão, já era. Por isso que ele diz que se tua boca você confessar o que você crê no coração, será salvo. E ele diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai e dos anjos que estão no céu. Mas aquele que não me confessar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai e dos anjos. E ele diz no verso 20, entre os quais Hermineu e Alexandre, os quais eu entreguei para Satanás, para que eles aprendam a não blasfemar. E a palavra blasfemar aqui é falar mal do que é certo. Usar palavras de ingratidão. E Paulo está falando quem eram eles? Alexandre. E mais quem? Qual o nome do outro? Himeneu. Procura saber quem eram eles. Eu falei domingo sobre um. Eu não falei sobre dois, Alexandre e Rufo. Porque aqui era Alexandre e Hermineu. Mas lá na frente você vai continuar lendo, você vai ver que Rufo também entra na história. Porque Alexandre e Hermineu, quando Paulo expulsa da igreja, quando Paulo entrega para o diabo, eles abrem uma congregação chamada Sinagoga de Satanás. Que o próprio Jesus Cristo manda para João a carta de Apocalipse dizendo, eu sei aonde você tem uma igreja. A sua igreja está num lugar onde existe uma sinagoga de Satanás.
Sabe o que é sinagoga de Satanás? Aquelas igrejas montadas debaixo de rebelião. Deus não reconhece ilegitimidade. Deus não reconhece, irmãos, quem quebra princípios. Toda igreja que se fundou debaixo de uma rebelião, Jesus já disse, é sinagoga de Satanás. E ele diz, eu farei com que todos eles, um dia, se prostrem diante de você e saiba que eu te amo. Por isso vale a pena ser fiel a Deus, irmãos. Deixa Hermineu, deixa Alexandre, entrega para o diabo. Que isso, pastor? Mas está na palavra. Quer perturbar, perturba o inferno. Quer atrapalhar, vai para lá. Abre uma congregação lá, abre uma sinagoga. Mas não vem atrapalhar o que Deus está fazendo. Não vem trazer confusão, contenda. Não vem provocar uma divisão, não venha provocar naufrágio na fé de ninguém. Tenha a consciência pura, um amor verdadeiro, uma fé não fingida. Alcance as promessas do Senhor. Seja um defensor da verdade, não aliado ao Satanás e às obras do diabo. Entrega a sua vida ao Senhor, confia e acredita que Ele vai fazer. Não dê lugar, não deixe o inimigo minar o coração. Saia da internet, por favor. Tem muito ensino lá de Alexandre e Hermineu, distorcendo a fé, falando, sabe, usando genealogia, usando um monte de troço, que perturba mais do que ensina, só perturba, nem ensina. O único ensino é o que eles fizeram aqui em Êxodo 32, abre aí para você, Êxodo 32. Lembre-se, amado, presta atenção, Deus, Ele disse na palavra dEle, que cada um vai receber segundo o que quer. Nós precisamos decidir o que queremos da nossa vida e para o nosso futuro e para a geração futura. Parte de nós. Olha o que está aqui no livro de Êxodo, no capítulo 32, verso 4. Olha aqui como é sério o negócio, presta atenção aqui. Êxodo 32, 4 diz assim, e eles os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um burril. E fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, este é o Deus, com letra minúscula aí. Este é o Deus, ó Israel, que tirou vocês da terra do Egito. Olha no versículo 5. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E apregoou Arão e disse, amanhã será a festa do Senhor, com letra maiúscula. Mas hoje, a festa é para esse Deus aí, com letra minúscula. Quem era Arão? O primeiro sacerdote da Bíblia. O primeiro homem que Deus confiou a verdade. O primeiro homem que Deus confiou uma fé não fingida. Mas na primeira interferência, no primeiro contato com a insatisfação do povo, com a ingratidão do povo, ele vai construir um bezerro de ouro para satisfazer o povo. Foi o primeiro sacerdote na Bíblia que deu ouvido ao que o povo queria, não o que Deus pediu que fizesse. E todas as vezes que um sacerdote, um homem de Deus, começa, trazer a sua função para fazer a vontade do povo, ele se desvia de Deus. Nós não estamos aqui para fazer a vontade do povo, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus e ensinar o povo a fazer essa vontade de Deus também. Igreja não é ônibus, irmão. Desculpe, a igreja é ônibus, a igreja não é táxi. A igreja é ônibus, não é táxi. Táxi você entra e diz assim, vamos em tal lugar. E o táxi obedece. Mas o ônibus não, o ônibus você perdeu o ponto, perdeu a hora, e entrar no ônibus errado, você está mal. Porque o ônibus não vai para onde você quer, o ônibus vai para onde ele quer. Se você quer ir, vamos, se não quer, fica aí. Quer ser mestre daquilo que não sabe? Compra um táxi. E aí você vai ensinar, vai fazer do seu jeito. Mas se aceitou Jesus e quer servir Deus numa igreja, seja bem-vindo, o ônibus tem vaga. Posso ouvir um amém, por favor, em nome de Jesus? Fala para o irmão, você está dentro do ônibus. Aqui não vai fazer a sua vontade, não. Aqui não vai fazer a sua vontade, não.
Aqui nós vamos juntos fazer a vontade de Deus. É Ele que está na direção. É Ele que conduz, é Ele que diz, vamos para onde eu quero, não para onde você quer. Ah, não, eu quero, pega um táxi, desce, pega um táxi. Aí lá você paga, lá você faz o que você quiser, você vai para onde você quer. Mas aqui, você vai fazer a minha vontade. Amém, igreja? Amém? Olha o que ele diz, olha o que ele vai dizer aqui. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, diante do bezerro. E apregoou Arão e disse, amanhã será uma festa para o Senhor. No verso 6. E no dia seguinte, eles madrugaram e ofereceram holocausto. Acordaram cedo, irmão, para adorar bezerro. Para adorar bezerro, eles acordam cedo. Mas para fazer a vontade de Deus, dá uma preguiça. A cama fica gostosa. Sabe, o olho começa a comichar ali para as 8h30, sabe, dá vontade de dormir. Aí chega em casa, fica na internet, no celular, até 2, 3 horas da manhã e não tem sono. Mas faz um propósito na igreja de oração à meia-noite para você ver. Não precisa nem vir para cá não, orar lá na casa. Dá dor no corpo, dá dor nas costas, dá vontade de dormir, dá um sono do inferno. Eles acordaram cedo para adorar bezerro. E presta atenção, olha o que diz o texto aqui, no versículo 6. No dia seguinte madrugaram, ofereceram holocausto, trouxeram ofertas pacíficas. O povo assentou, fazer o quê, irmãos? A comer, a beber e depois levantou para quê? Para se divertir. Comer, beber e se divertir. Tem pecado nisso? Tem. Tem pecado nisso. Aonde está o pecado? Olha o versículo seguinte. Olha quem viu e não gostou do negócio. Então disse o Senhor, no versículo 6, então disse o Senhor para Moisés, vai e desce depressa, porque o teu povo, que fizeste subir da terra do Egito, se tem corrompido e depressa se desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição e perante esse bezerro se inclina e oferece sacrifício para esse bezerro. E disseram ainda, este é o Deus que nos tirou do Egito. Disse mais o Senhor para Moisés, eu tenho visto que este povo, eis que este povo é de dura cerviz. Olha Deus, olha Deus, amado, desabafando com Moisés. Olha Deus falando que está com ciúme. Deus falou, não, eu estou com ciúme, porque olha lá, fizeram um bezerro e está falando que o bezerro que tirou eles do Egito. Esqueceram tão depressa, esqueceram tão rápido que foi eu que tirei com mão forte. Será que você consegue entender o que estava no coração de Deus nesse momento? Você consegue entender? Um pai que dá tudo para um filho e depois vê o filho chamando um padrasto de pai. E às vezes um padrasto abusador. Porque é claro que tem padrasto que é melhor do que pai. Mas nunca vai assumir o lugar de pai. Mesmo que ele não queira ser o pai. Mas Deus está triste, Deus está com o coração magoado, Deus está falando, desce depressa. Porque eles fizeram até um bezerro. E transferiram todo o meu propósito para o bezerro. Deus estava de olho, Deus ficou triste. No verso 9 disse mais o Senhor para Moisés, eu tenho visto que este povo, eis que é um povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra eles e eu os consuma. E eu vou fazer de você uma grande nação. Moisés suplicou a Deus e disse, Senhor, por que se acendeu o teu furor contra o teu povo? O Senhor tirou eles da terra do Egito com grande força, com mão forte. Por quê? Onde falaram os egípcios, dizendo, para o mal os tirou do Egito, tirou para matar. Não tirou eles para levar para o monte, mas pelo contrário, para destruí-los da face da terra. Então, meu Senhor, toma o teu furor e toma a tua ira e arrepende-te, Deus, desse mal contra o seu povo. Olha Moisés agora aconselhando Deus, irmão. Olha que moral. Deus, senta aí. Só preciso receber um gabinete. Senta aí. O que os outros vão pensar do Senhor? O Senhor é o Deus que tirou esse povo do Egito com mão forte. Deus, por favor, presta atenção para mim aqui, Deus. Olha para mim, olha dentro do meu olho. O que o povo vai falar do Senhor?
Vai falar que o senhor é fraco, que o senhor tirou eles do Egito para matar. O senhor não tem poder para levar eles para a terra. Presta atenção. Ó, pega o que eu estou te falando e arrepende. Pega o que eu estou dizendo para o senhor e se arrepende do mal que o senhor queria fazer para eles. Misericórdia, irmão. Sabe por quê? Porque Moisés, ele foi sensível ao sentimento de Deus. E ele falou, o senhor é pai. Eu sei que no fundo do seu coração o senhor não quer fazer isso, o senhor quer abençoar. O senhor está triste, o senhor está com ciúme, o senhor está magoado. Isso é coisa de pai. Mas isso amanhã passa, basta eles olhar para o senhor e chamar, aba papaizinho. Basta eles cantar um culto, cantar um hino. Glória, glória, aleluia. Basta eles cantar, vem o Cordeiro de Deus. Né? É por aí. Basta isso, que o seu coração se quebranta, seus olhos começam a chorar, aleluia. E a sua mão se levanta e abençoa. Amém. Perdoa pecado, cura a terra, prospera, levanta do monturo, do esterco, do lixo e coloca junto com os príncipes. Então Deus, se arrepende, porque essa palavra que o Senhor disse é muito pesada, se arrepende dessa palavra. Você viu a importância de um sacerdote na vida? Você viu a importância de um sacerdote na sua vida? Aquele que ora por você de madrugada e fala, Deus, não impute eles o pecado deles. Pai, perdoa, porque eles não sabem nem o que estão fazendo. Tenha misericórdia, é falar isso aí, mas eu não quero nem trazer para o coração. Porque é falar da boca para fora. Às vezes foi Hermineu, às vezes fica dando ouvido para Alexandre, dando ouvidos para Hermineu. A fé às vezes balança, aí vira uma fé fingida. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, perdoa, não estenda as suas mãos. Sacerdote não tem só autoridade para entregar na mão do inimigo. Sacerdote tem autoridade e legitimidade dada pelo próprio Deus para interceder, para ir diante de Deus e falar, Senhor, o Senhor confiou a mim, eu vou dar conta. Dá mais uma chance. Dá mais uma chance. Senhor, eu também era assim, igualzinho, sabe? Senhor, faz o seguinte, faz com eles o que o Senhor fez comigo. O quê? Dá Espírito Santo para eles. Porque quando o Espírito vier, vai convencer do pecado, sabe? Senhor, joga água neles, enche do teu Espírito, que eles vão ter vergonha, Senhor. Eles vão ter vergonha, vão ter nojo do que estão fazendo. Joga água viva sobre eles. Derrama do teu Espírito, encha da cabeça até a planta dos pés e vice-versa. Aí o Deus vai fazer o quê? O cara é bom no conselho, hein? Olha no versículo 12. Versículo 12, não, versículo 13. Lembra-te, versículo 12 mesmo? Isso mesmo, versículo 12, né? Porque é onde falar os egípcios dizendo, para o mal os tirou, para matá-los nesse monte, para destruí-los nessa terra, na face da terra. Então torna o teu furor, a tua ira, e arrepende desse mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, lembra de Isaac e de Israel, que é Jacó. Os teus servos, os quais por ti mesmo tu tens jurado que lhes dissesse, eu te multiplicarei a vossa descendência, como as estrelas do céu, como a terra, como a areia da terra. A vossa descendência, toda essa terra eu darei. Tudo aquilo que o Senhor tem falado, para que eles possuam a herança eternamente. Então, olha o versículo 14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer o seu povo. O que Moisés faz? O Senhor lembra? O Senhor mesmo disse para Abraão, Isaac e Jacó. Lembra que o Senhor disse que ia multiplicar eles, que ia prosperar eles, ia pegar a semente deles e ia espalhar pela terra com riqueza. O Senhor disse, rapaz, você está esquecendo, hein? Lembra? O Senhor disse isso lá atrás. E outra, está aí a semente. Aí Deus falou, mas não é que é mesmo? É de dura serviço, mas é semente. Adora bezerro de ouro de manhã e me adora de noite no culto, mas tá bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou perdoar. Eu vou me arrepender, eu me arrependo então.
O que eu faço, Moisés? Moisés, fala para mim, o que eu faço, Moisés? O que eu faço, Moisés? Fala para mim. Agora você é meu Deus, creio em Deus Pai. Porque está aí no texto, irmão. Moisés, um homem, aconselhando Deus, trazendo a memória de Deus, o que dá esperança. E Deus falou, eu gostei desse negócio, então fala para ele, saca a memória que te dá esperança. Aí Moisés está ensinando Deus como agir, e Deus fala, tá bom, eu me arrependo. Vou lá no culto domingo, vou levantar minha mão, vou jogar o joelho, o pastor joga água sobre mim e ora por mim. Deus está convidado, tá? Você ouviu o diálogo aí, irmão? Você viu? Mas olha o que acontece. Vamos lá, vamos para a palavra, eu gosto da palavra. No capítulo 21 de Números, vamos lá para Números 21. Números 21 vai contar o que estava acontecendo aí. Números 21 vai no detalhe, ele vai no detalhe. Porque Números é recenseamento. É onde o povo é catalogado. E aí começa a contar a história do que aconteceu lá no Êxodo. E aí começa aqui, olha, Números 25, verso 1 diz assim, e Israel deteve-se em Sitim, ficou por lá. E o povo começou a prostituir-se com as filhas do Moabita. Deus queria destruir porque estava adorando bezerro de ouro. Aí o Moisés intercede, tá? Deus muda de ideia, lembra das promessas que fez lá aos antepassados, resolve mudar de ideia, não fazer nada, vai para o céu e deixa Moisés no governo. De repente Deus olha para a terra e vê o povo que resolveu ficar por ali mesmo. Mas o que eles fizeram? Começaram a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Elas convidaram o povo de Israel para sacrificar os deuses delas. E o povo comeu, inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor. Aí, irmão, a ira do Senhor se acendeu novamente contra Israel. E disse o Senhor para Moisés novamente, olha o que Deus disse. Toma todos os cabeças do povo, todos aqueles que induziu. E enforca-os ao Senhor. Diante do sol, ao ardor da ira do Senhor, ela se retirará de cima de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel, Moisés agora não vai nem questionar Deus, fala, não, você está certo, o Senhor já deu a chance, o povo não, sabe, o Senhor está certo, eu vou fazer. Faça isso na frente dos filhos de Israel. Aí diz assim, e aí ele enviou os homens, os filhos de Israel, e trouxeram os seus irmãos. E uma midianita, à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel. Chorando eles diante de toda a congregação. No verso 7 diz, vendo isto, pois, Finéias, o filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, presta atenção de quem ele era, se levantou no meio daquela congregação, tomou uma lança na sua mão, foi após o homem israelita até a tenda dele e atravessou ambos, o homem israelita e a mulher, pelo ventre. Então a praga cessou de sobre Israel. Você está entendendo? Deus chega para Moisés e fala, olha só, o povo se prostitui de novo, Moisés. Está adorando o mesmo ídolo. Você fez a minha cabeça, mas agora tem um negócio, não quero te ouvir não, nem fale mais, senão também eu mato você. O que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Eu quero que você enforque. Pega aqueles que conduziram, que encabeçou essa maldição. Pega eles e enforque diante de mim, para que a minha ira passe. Porque eu estou irado. Aquela praga que eu ia fazer lá atrás, que eu ia matar todos naquele dia, eu transferi para hoje. Enquanto você não fizer, eu vou matar. Vou começar agora, começa a morrer. Aí começou a morrer gente, ele correu, Arão, corre lá, pega traga lá os líderes do negócio e vamos matar eles aqui. Aí fizeram, trouxeram correndo, enforcaram, mataram os caras. Aí a ira do Senhor parou, mas olha o prejuízo. No verso 9 diz assim, e dos que morreram naquela praga, foram 20 e quantos mil, irmãos? 24 mil. Então o Senhor falou para Moisés, dizendo, olha só, Finéias, filho de Eleazar, o filho do Arão, o sacerdote, ele desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso para com o quê? Para comigo. Foi zeloso para comigo. Teve zelo. Ele zelou para comigo, ele teve zelo de Israel. Olha o que ele diz.
teve zelo, de modo que o meu zelo, no meu zelo, não consumi totalmente os filhos de Israel. Portanto, diz, eis que lhe dou a minha aliança de paz, e a ele e toda a sua descendência depois dele, e ele terá aliança de sacerdócio perpétuo. Portanto, ele teve zelo do seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Está vendo a diferença? Deus falou, esse Eliezer, ele teve zelo do meu nome. Ele honrou a mim, ele foi diferente. Eu quero fazer uma aliança com ele, com toda a descendência dele, porque teve zelo de mim. Irmão, toda vez que você se posiciona e disposto a eliminar tudo aquilo que desonra a Deus, Deus entra em aliança com você e com a sua descendência. Deus abençoa você, a sua casa, os seus filhos, os seus netos, bisnetos. Quem está tomando posse? Vai tomando posse. Fala para o irmão, se posicione a favor de Deus, porque Deus quer uma aliança perpétua com você e sua casa. Como que eu faço? Elimine tudo aquilo que desonra a Deus. Tudo aquilo que fere a moral de Deus, tudo aquilo que entristece o coração de Deus. Tudo aquilo que Deus disse, não faça. Olha o que diz aqui no capítulo 21 agora. Anda mais um pouquinho, vai no capítulo 21, volta lá. Você estava no 25? Volta no capítulo 21. Olha o que está acontecendo também lá. No verso 5 diz assim, e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Esse mesmo povo. E eles diziam, por que Deus e Moisés nos tirou da terra do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, aonde não há pão e não há água? Nós já estamos cansados dessa comida horrível. Ele estava falando de quê, irmãos? Ele estava falando do arroz e feijão que Deus provê todo dia, que era o maná. Eles acharam horrível. Aí no verso 6, aí o Senhor Deus mandou, o que Deus mandou aí, irmãos? O que Deus mandou? Cobras venenosas que espalhassem no meio do povo, e elas morderam cada um. Mataram muitos israelitas. Sabe por quê? Não é porque só falou de Moisés, não. Porque falaram de Deus e de Moisés. Murmuraram, foram ingratos, questionaram. Deus falou, povo de dura cerviz, povo ingrato. Eu tirei vocês do Egito, mas quem está conduzindo vocês para a terra de promessa é o Moisés. Eu tirei do Egito, queria matar pelo erro que você fez. Lembra aquele erro que você cometeu aquele dia? Lembra? Eu ia te matar naquele dia. Mas você tinha um Moisés orando por você e falando, Deus, por favor, Deus, tem misericórdia, não faz isso não. E agora você tem cara de pau de falar não só de mim, mas dele. De mim tudo bem, mas dele... Puxando o saco. Dele tudo bem, mas de mim... Não vai ficar assim. Cobras. E cobras aí é referência aos filhos do diabo. Porque ele é a serpente mãe. Cobras, filho do inferno, venha. Espalhe-se no meio. E vai matando um por um. Aí a Bíblia diz que as cobras vieram. As cobras vieram e começaram a picar um por um, envenenar um por um. No verso 7 diz assim, então o povo foi falar com Moisés e disse, nós pecamos, Moisés, nós pecamos, pois nós falamos contra Deus, o Senhor, e também contra você. Peça a Deus que tire essas cobras daqui do nosso meio, por favor. Moisés é tão bonzinho, E Moisés orou o Senhor em favor do povo. Ei, Moisés, cabeça dura, cara. Orou de novo a favor do povo, de novo. Aí olha o texto, vamos ler. Olha o que diz o seguinte. O que diz aí no seguinte? Versículo agora... não, esquece isso aí. Vamos para o número 16. Outro mal, porque senão o tempo fica muito grande. Eu quero concluir. Número 16. Vamos, volta aí, vai voltando. Cronologicamente aí. No versículo 1, olha o que acontece de novo. Depois em casa você leia aonde nós paramos aí, que você vai ver quantos mil morreram nesse dia por veneno de cobra. Só porque começaram a questionar Deus e o Moisés.
E quem matou foi o próprio Deus. Deus é quem viu a cobra. Deus é quem viu a serpente no meio, o veneno. Aí olha no número 16 agora. Olha o que acontece no número 16, verso 1. Corá, filho de Isa, neto de Coate, bisneto de Levi, ó, ele era descendente do altar. O pai dele era levita, o avô dele era levita. Reuniu Datã, Abirão, que era filho de Eliabe, também era do altar. Olha a galera do altar, olha a descendência. Olha o que ele diz. E On, filho de Pelet, e de todas as tribos de Ruben. Olha aí, verso 2. E eles se rebelaram contra quem, irmãos? Contra quem? Contra Moisés. Com eles estavam 250, o que, irmãos? Israelitas, líderes reconhecidos na comunidade, em que havia sido nomeados membro do concílio. Não era qualquer um, não. Era líder. Líder, influenciado por levitas caídos. Aí começaram nesse questionamento falando mal do Moisés. Aí olha o que diz no verso 3. Eles se ajuntaram contra Moisés, Arão, e lhes disseram: não aguentamos mais você. Não aguento mais você. Eu estou aqui com você, ó. Estou aqui com você. Já viu? Desviado. Não aguento mais você, Moisés. Estou aqui com você. Estou aqui com seu pai, estou aqui com a sua mãe. Estou aqui com seu filho. Tem cobras, serpentes visitando hoje o arraial. Quem não deve, não teme. Eu e minha casa servimos o Senhor. Aleluia. Levanta sua mão e declara: eu e minha casa servimos o Senhor. Minha fé não é fingida. Minha consciência é pura. Meu coração é puro. Meu amor é puro. De novo. Minha fé não é fingida. Meu amor é puro. Meu coração é puro. Minha consciência é pura. E eu e minha casa servimos o Senhor. Olha o que diz aqui. Não aguentamos mais você, Moisés. E a comunidade toda, ela é santa. E cada um deles é santo. E o Senhor está no meio deles. Então por que você se coloca acima da Assembleia dos Santos? Por que você acha que você é o líder da Assembleia dos Santos? Estou aqui com você, ó. Estou aqui com você. Cada um que está aqui é santo. Todo mundo aqui é santo. Por que você se coloca acima deles? Sabe o que é isso, irmão? Inveja. Inveja. Olha como Deus trata essas coisas. Olha como Deus trata essas coisas. No verso 4. Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Ou Moisés, cabeça dura, irmão. Você está vendo como é que o líder, Moisés, age? Se é eu, irmão. Não existia Êxodo, não existia número 25, número 21 e muito menos 16. Lá em Êxodo mesmo já tinha resolvido o problema. Qual? Passar tudo para cima de Deus. Deus, o Senhor falou que vai fazer, então faz. Não vou nem ouvir. Passa a espada. Porque foi isso que Deus falou lá em Êxodo 32. A gente está fazendo aqui, foi ou não foi? Deus falou, vou matar tudo. Ele falou, não, Deus, presta atenção, vem cá, senta aqui, vou te dar um conselho. Aí no dia seguinte o povo está lá se prostituindo, fazendo tudo errado. Aí Deus desce a praga. Aí o povo, Moisés ora, Moisés, você orou ontem, funcionou, ora de novo, Moisés. Aí Moisés ora e Deus mata então pelo menos uma cabeça aí, mata aí uma meia dúzia de líder, que aí a praga ira. Mas morreram 20 e poucos mil. Mas parou a ira. Aí o rapazinho que se levantou lá para defender a honra de Deus,
Deus olhou e falou, esse aí teve zelo, esse aí é diferente. Tem uma aliança com ele e com a família dele. Aí aqui, tempo depois, poucos dias depois, se levanta de novo 250. E o outro, agora já não é 250 comum, não, 250 levita desviado. Era levita, cantava, tocava, fazia dança, fazia tudo, mas estava desviado. Por quê, pastor? Porque o texto diz que eles começaram a levantar grupinho contra a liderança. E o grupinho, sabe, tinha ousadia de falar para Moisés, estamos aqui com você, não toleramos você, não gostamos de você. Olha o nível. Mas quem era o grupinho? Aqueles que achavam que era líder. Tinha nome, né? tinha postura, mas não tinha decência. Olha no verso 5. Disse, pois, a Corá e a toda a comunidade, né? Olha o que ele diz. Pela manhã, o Senhor mostrará quem lhe pertence, quem é santo, fazendo aproximar-se dele. E a quem escolher, ele fará se aproximar dele. No verso 6. Você, Corá, e toda a sua comunidade deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã se coloquem neles fogo e incenso diante do Senhor. Aquele que o Senhor escolher, esse será o homem consagrado. Porque não aguentamos mais. Os levitas. Moisés falou, quer fazer uma coisa? Chega. Já cansei de orar, já cansei de interceder. Parece que em vez de melhorar, piora. Fala o seguinte, você quer saber se Deus te escolheu mesmo? E se errou em me escolher? Amanhã, pega o seu povo, pega o seu grupo, pega aqueles que estão contigo, aqueles que estão participando dessa reunião, pega eles, dá um incensário na mão de cada um, toma um também, coloque incenso, coloque fogo e venha lá para a congregação. Queima incenso lá, eu também vou. Aquele que Deus falar, esse é meu, está falado, é ele que vai escolher. Mas aquele que ele falar que não é dele, se prepare. E você acredita que eles foram? Eles foram, olha no verso 8. No verso 12. Verso 12, olha o que diz aqui. Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, os filhos de Eliabe. Eles, porém, disseram o que, irmão? O que eles disseram? Nós não iremos. Não basta você, Moisés, nos ter tirado de uma terra boa, aonde tinha mel e leite, para nos trazer para esse deserto. Era verdade, irmão, onde ele estava era bom mesmo? Ainda que, olha o que ele diz, ainda quer ser chefe, ou quer se fazer chefe sobre nós. Quem é você, Moisés? Você falou para mim, eu não vou. Sabe quando o líder convoca? Eu não vou. No passado era muito melhor do que agora. Eu estava com a vida muito melhor do que eu estou agora. Você só atrapalhou minha vida, Moisés. E outra. Você está pensando que eu vou? Não vou. E você acha que você é líder sobre mim? Quem pensa você? Olha o que eles estão dizendo. Você ainda quer se fazer chefe sobre nós? No verso 14. Além disso, você nos levou a uma terra. Você não nos levou a uma terra que mana leite e que mana mel. Uma terra que você disse que era uma herança de campos e de vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos desses homens? Você está enganado. Não vamos. Você já pensou? Você entra no contexto, irmão? Você está conseguindo perceber a conversa, o contexto? Sabe, você dá uma direção, resiste, questiona e fala, você está achando que nós vamos obedecer? Você pensa que você é alguma coisa? Nós não vamos. Primeiro, que a nossa vida estava melhor do que está agora. E segundo, que o que você prometeu que Deus daria, Deus não fez. Mas eles esqueceram
que Deus não fez, não foi por causa de Moisés. Foi por causa deles mesmo. Esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento é que mantém eles presos no deserto. Só que a mente está tão cega que eles transferem a culpa para quem não tem culpa nenhuma. Aí, no verso 15, olha no verso 15. Moisés ficou muito indignado. Aí Moisés agora vai orar da forma certa. Moisés ficou muito indignado e disse para o Senhor: não aceites a oferta desse povo. Não tome deles nem sequer um jumento. No verso 16, Moisés disse para Corá: ó, você e toda a sua comunidade, todo esse grupinho, terão que se apresentar amanhã ao Senhor. Você, eles e Arão. Botou até Arão no negócio. No verso 17, cada um homem pegará o seu incensário, seja de 250 incensários ao todo. Neles colocará incenso e apresentará diante do Senhor. Você, Arão, também apresentarão os seus incensários. Assim, cada um deles pegou o seu incensário, colocou brasa acesa, colocou incenso nele e se puseram com Moisés, Arão, à entrada da tenda do encontro. Verso 19. Quando Corá reuniu toda a sua comunidade na entrada da tenda do encontro, em oposição a Moisés e Arão, claro, sempre vai ser, e a glória do Senhor, irmãos, ascendeu e apareceu a toda a comunidade. No verso 20, disse o Senhor, olha o que Deus disse. Disse o Senhor para Moisés e para Arão: separem-se desta comunidade, para que eu acabe com eles de uma só vez agora. O que Moisés disse para eles? Amanhã, pega os incensos de vocês, ofereça o culto amanhã a Deus, amanhã vai ter culto amanhã. Traga o grupo, 250, traga o grupo, e vamos oferecer incenso a Deus. O culto que Deus receber, a gente vai ver amanhã quem está com Deus e quem não está. Aí o cara, eu não vou nesse culto, eu não vou. Mas Moisés falou, ou vem, que agora eu não oro mais. Eu orei sim, Deus, não receba nada deles a partir, nenhuma oferta. Se não vier, nenhuma oferta vai ser recebida. Aí eles ficaram na dúvida, vai que nós não somos líderes. Vai que ele ainda tem unção, vai fechar o céu sobre nós. Eu vou lá amanhã e vou mostrar para ele que Deus é com a gente sim. Vou mostrar para ele que ele não é um bambambam não. Aí foram. Quando chega na tenda lá, pegaram o incensário, botaram tudo certinho. Fizeram o culto. Quando fizeram o culto, Deus aparece. A glória de Deus veio. Aí eles devem ter ficado todo felizes. Tá vendo aí? Tá aí uma presença, a presença veio. Aí Deus veio e falou, Moisés, sim senhor. Arão, sim senhor, afaste. Por que, senhor? Vou destruir tudo agora. Já viu alguém ser destruído, irmãos? Queimando incenso diante de Deus? Olha o que diz aqui. No 22. Moisés e Arão, porém, prostraram-se com o rosto em terra. Teve uma recaída. E disseram, ó Deus do céu, ó Deus da vida, ficarás tu irados contra a tua comunidade, contra um só homem, Deus pecou? Todo mundo aqui, Senhor, é santo, só tem ele que pecou. Mentira, irmão, todo mundo acompanhou. Porque hoje eu disse na reunião de café de manhã que fofoqueiro com Deus não tem vez. E que toda fofoca vai acabar no ouvido de um homem santo. Toda fofoca ela vai chegar no ouvido de um homem santo e vai parar. Se a fofoca passar, está dizendo que aquele homem que está recebendo a fofoca não é santo. Tiago Brunet fala diferente. Tiago Brunet fala que toda fofoca termina no ouvido de um homem sábio, de uma mulher sábia. Se a fofoca chega aqui e amanhã ela sai daqui, eu digo que não sou sábio diante de Deus. Aí, olha o que ele está dizendo. Moisés prostrou-se no chão e disse, Senhor, não faça isso. O Senhor vai matar todo mundo só porque um homem só pecou? No verso 23. Então o Senhor disse para Moisés, diga à comunidade então deles que se afaste da tenda de Corá e de Datã. Não vá na casa deles. Diga para esse povo que eu vou dar uma chance.
para sair da casa de Datã e da casa de Corá. Saia da tenda deles. E saia da casa de Abirão também. No 26. Ele advertiu a comunidade. Afaste-se da tenda desses homens ímpios. De quem? Dos homens ímpios. Não toque nada que eles derem. Não pegue nada deles. Senão vocês serão eliminados por causa de todos os pecados deles. 28. Moisés disse assim: vocês saberão que o Senhor me enviou para realizar todas essas obras, e que eis que tudo partiu de mim. 29. Se a morte e o destino destes homens foram com o que de qualquer homem comum, então o Senhor não me enviou. No entanto, se o Senhor criar algo diferente, totalmente novo, aí o Senhor é comigo. O que aconteceu logo em seguida? A terra abriu a boca e engoliu tudo o que é deles. E eles desceram vivos para o Seol. Então, a Bíblia diz que, ele fala assim, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Verso 31. Assim, Moisés acabou de dizer tudo isso. O chão também se abriu. Fendeu-se. 32. A terra abriu a boca e engoliu com suas famílias, com todos os seus seguidores de Corá, com todos os teus bens. 33. Desceram vivos ao Seol, com tudo o que possuíam. A terra fechou-se sobre eles. E pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Deus abre a terra e engole todos eles. Deus limpa da assembleia. 34. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando: a terra vai nos engolir também. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu 250 homens que ofereciam incenso. E o Senhor disse para Moisés: diga a Eliezer, o filho do sacerdote, ao Arão, que apanhe agora todos os incensários dentre os restos que estão fumegando. Apanhe as brasas, porque os incensários são o que, irmãos? O ofício, o que a pessoa faz é santo. Deus sabe separar o santo do profano. Pega o incensário desses que morreram, que foram queimados, que ainda estão fumegando, pega o incensário deles. Pega esses incensários, porque o ofício é santo. Verso 38. E os incensários dos homens que, pelo seu próprio pecado, perderam a sua própria vida, quer dizer, colheram o que plantaram, esses incensários serão batidos em forma de lâmina, vai amassar eles até virar uma lâmina, e servirão de revestimento do altar, pois foram apresentados ao Senhor e se tornaram sagrados. Que sejam como se um sinal para todos os israelitas. Toda vez que a galera subia para a igreja, a gente subia no altar, via aquele incensário e falava: opa, alguém morreu aqui. E não morreu bem, não. Está entendendo? Vale a pena confiar no Senhor, sim ou não? Amém. Sabe como que Deus age? Com justiça. Fique em paz. Fala para a pessoa do céu: fique em paz. Deus sabe quem é quem. Pode ficar em paz. Você e sua casa, sua família, pode ficar em paz. Pastor, estão se levantando lá. Deixa, irmão. Deixa. É sinagoga de Satanás. Deus tem aliança com quem tem zelo com a casa dele. Deus não tem aliança com quem fica por aí pelos cantos, montando reunião, sabe, desviando o povo, distorcendo, querendo ser líder sem saber nada. Deus não está nem aí com quem sabe. Deus,
Deus fala assim, eu tenho aliança com quem tem zelo com a minha casa. Quem tem amor verdadeiro, quem não tem uma fé falsa. Sabe, quem tem um coração puro, uma mente íntegra. Eu tenho aliança com esse. Tem alguém aqui, por favor, em nome de Jesus? Aleluia. E outra, ele não é um Deus que se esquece de promessa, não. Não precisa de Moisés para lembrar a promessa que ele fez, não. Ele sabe das promessas. O que ele falou para o Eleazar, que teve zelo com a cadeia? Ô, Moisés, fala para ele que eu entro em aliança com ele e com a casa dele todinha. E a partir de hoje eu abençoo e prospero a vida dele para sempre. Mano, você vai receber em nome de Jesus. Ó, fica firme. Fica firme. Só te dou um conselho. Não empreste seu ouvido. Amém. Pastor, mas vieram falar. Você já sabe. Morra em ti. Morra em você. E alerte. Fala, ó, cuidado que a terra vai abrir e vai te engolir. Cuidado. Que existem serpentes espirituais para pegar você. Cuidado. Cuidado que Deus pode usar o que você faz para servir de modelo para outro. Deus pode fazer. 41. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se de Moisés de novo. Irmão, não adianta. Olha para cá. Onde você botar a planta do seu pé, vai ter gente que não gosta de você. Vai ter gente que, sabe, você pode fazer tudo certinho, mas vai ter sempre um filho do capeta. Sabe? Sempre vai ter um filho da sinagoga. Você vê que depois de tudo, irmão, depois de tudo, no versículo 41, não passou muito tempo, estava lá de novo a semente. Estava lá de novo a entranha. Aí, começaram a se queixar de Moisés e Arão, dizendo o seguinte, vocês mataram o povo do Senhor. Ó, sabe esse povo que morreu? Foram comidos pela terra ali, foram queimados? Vocês mataram o povo do Senhor. Versículo 42. Quando, porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e contra Arão, eles se voltaram para a tenda do encontro. Repentinamente, a nuvem cobriu, a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a entrada da tenda do encontro, no verso 44. E o Senhor disse para Moisés, saia do meio dessa comunidade. Saia, agora não é eles que vai sair, não, agora é você que vai vazar. Por quê, Senhor? Para que eu acabe com eles imediatamente. Mas a Bíblia diz que, porém, eles se prostraram com o rosto em terra. Deus repetindo o que falou lá em Êxodo 32. Saia do meio deles que eu vou arrebentar. Eu tenho visto, Moisés, como que dura o coração. Sai fora. Mas a Bíblia diz que os caras ajoelharam no chão e, Senhor, por favor, tenha misericórdia. Lembra do conselho que eu te dei, Deus. Moisés disse para Arão, no 46, pegue agora correndo o seu incensário, põe incenso nele, com fogo tirado lá do altar, vai lá no altar, tira o fogo, e vá depressa até a comunidade, para fazer expiação por eles, porque grande é a ira do Senhor, e saiu essa grande ira dele, saiu da presença dele, e a praga já começou, corre Arão, corre Arão. Arão fez o que Moisés disse, ordenou e correu, pegou o incenso e foi para o meio da assembleia. A praga já havia começado no meio do povo, mas Arão ofereceu incenso, fez expiação por eles. Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou-se. E foram, versículo 49, e foram 14.700 os que morreram naquela praga, além daqueles que haviam morrido na causa de Corá. Quantos mil morreram, amados? Mesmo intercedendo, tá? E se ele não intercede, morria todo mundo. Porque Deus falou com Moisés, sai que eu vou matar. Aí Moisés jogou o joelho no chão. Ah, é, Moisés? Você está achando que eu estou indo? Hoje eu estou na sirina na lata. Pegou a espada, já desemboiou, já começou. Ele mesmo já começou, deixa comigo. Vapo. O Arão vazou, meu irmão, pegou incenso, eu até vejo, cantando pneu. Correu para o meio da galera com incenso, Senhor, tem misericórdia, perdoa, Senhor, perdoa, e Deus matando. E Arão intercedendo, Deus matando, de repente a ira para. 14.000 pessoas e 700 morreram da praga. E eu quero fechar aqui, irmãos, em 1 Coríntios, vamos lá, verso 10. Quem não vem na reunião
de manhã, eu vou dar o direito de você perceber, pegar um pouquinho dela. Esse texto de manhã, eu li esse texto de 1 Coríntios de manhã. Mas eu falei com eles de manhã que o que eu falei ali embaixo seria tema do culto aqui em cima. Só que aqui vocês pegaram todo o banquete. 1 Coríntios 10, verso 1 diz assim: ora, irmãos, eu não quero que vocês ignorem o que os nossos pais estiveram todos sobre uma nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados. Obrigado. Tanto na nuvem como no mar. É Deus fazendo assim, ó. É Deus falando, eu apoio. Tá dando sinal aí. Calma, Deus, calma, lembra que o senhor é bonzinho. Calma aí, peraí. Todos vocês em Moisés foram batizados. Tanto na nuvem como no mar. Todos vocês, ou todos eles, né? Ele está falando todos eles. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Porque bebiam de uma pedra espiritual que os guiava. A pedra era Cristo. Verso 5. Mas Deus não se agradou da maioria deles. Razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas, irmãos, ficaram para exemplo para todos nós, a fim de que não cobicemos as coisas ruins, mas como eles cobiçaram. Verso 7. Não sejam idólatras, como algum deles foram, conforme está escrito, que o povo assentou-se para comer e beber e depois levantou para se divertir. Verso 8. E não fornique, como eles fizeram com as filhas lá, quando eles chegaram naquele lugar lá, pegaram as filhas dos inimigos lá e se prostituíram. Não fornique como eles. Não se fornique com eles. Não se misture com eles. Como algum deles fornicaram. E caíram num dia, 23 mil. Lá foi 24, aqui é 23. Paulo esqueceu. Não lembrou. Lá a gente leu, foi 24. Aí aqui diz 23. Mil, não foi uma. 23 mil. Versículo 9. E não tentemos a Cristo, como algum deles lá atrás tentaram. E pereceram pela serpente. Nós lemos aqui. Presta atenção. Verso 10. Não fique aí por aí murmurando, como algum deles murmuraram contra Moisés. E foram destruídos e exterminados pelo exterminador. Existe um demônio. Desculpe, demônio não, um anjo. É um anjo. O mesmo destruidor que foi lá no Êxodo. E matou todos os filhos de Faraó. Todos que estavam na desobediência. Todos que não ouviram a instrução de Moisés. Quando Moisés falou, olha, pegue o sangue do cordeiro, passe na janela e na porta. Porque hoje à meia-noite vai passar o destruidor. E a casa que não obedecer a direção vai ser visitada pelo destruidor. Aí ele está lembrando aqui, Paulo está lembrando para a igreja. E ele diz assim, não fique murmurando como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Verso 11. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplos. E foram escritas, está aí na Bíblia, está escrita aí, como advertência a nós, para que o fim dos tempos, eles têm chegado. Por isso, aquele que acha que está de pé, fique olhando, observando, para não cair. Aleluia. Palavra de Deus. Se a palavra não libertar, irmão, não é um gabinete, não é uma disciplina que vai libertar. Conhecereis a verdade? Verdade liberta. A gente pode sair daqui do jeitinho que entrou. Do mesmo jeito que entramos aqui. Com as nossas razões, com o nosso entendimento, com as nossos pensamentos, com as nossas reuniões marcadas. A gente pode sair daqui, como muitos às vezes desejam sair, abençoados, prósperos,
sabe, prontos e livres para viver todas as promessas de Deus. Podemos sair daqui em aliança com Deus. E Deus em aliança com a gente. Podemos sair daqui debaixo de uma aliança de Deus. Está aqui a promessa, está aqui, nós vamos fazer aliança agora. Eu até quero chamar aqui os diáconos, presbíteros, para a gente poder entrar em aliança com Deus através da ceia. Porque cada culto de Santa Ceia é uma oportunidade que nós temos de renovar nossa aliança com Deus. Quem disse isso foi ele, o apóstolo Paulo, o mesmo Paulo que está lendo essa carta de 1 Coríntios 10, é o mesmo Paulo que diz, olha, eu aprendi do Senhor e ensinei a vocês que na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, deu graças e disse, tomai e comei, esse é meu corpo que foi partido para vocês. Semelhantemente, depois de ter ceado, ele pegou o cálice e disse, tomai e bebei esse cálice da nova aliança, o sangue, meu sangue, que está sendo derramado por vocês. Fazer isso todas as vezes que se reunirem em memória de mim. E anunciai, lembrai, por que eu morri naquela cruz e para quem que eu morri. Faça isso todas as vezes que reunir. Mas preste atenção, antes de tomar do cálice e comer do pão, cada um sonde a si mesmo. Feche os olhos, coloca a mão no coração e comece a fazer reflexões. Sua fé está sendo sincera? Seu coração está puro? A sua mente, você tem uma mente íntegra? Uma consciência limpa? Seu amor, como é que está seu amor em relação às coisas de Deus? O seu zelo pela casa de Deus, como é que está seu zelo pela igreja? Os levitas, como é que está seu zelo pelo altar? Vocês são levitas que expressam o amor e demonstram o amor verdadeiro para Deus, a fé de vocês não é fingida. A consciência, deita na cama e tem a consciência de que adora a Deus, não somente aqui, mas adora a Deus lá no colégio, adora a Deus em casa, adora a Deus na rua. O coração entre vocês é um coração puro? E a gente aqui sentada aqui, a congregação da Assembleia, nosso coração está puro, irmãos? Tem pureza entre um ou outro? Você trata com amor verdadeiro um ao outro ou também está fingido igual a fé? A consciência, como é que está a consciência? Você consegue olhar no olho de um por um e dizer que você é irmão? Será que a consciência está pura? Será que a fé está fingida? Será que existem murmurações lá na aldeia, nos arraiais? Será que existe algum ajuntamento lá? Será que a unção de Alexandre e de Hermineu está tentando entrar na sua vida e fazer de você não um defensor da verdade, mas um opositor a ela? Será que está valendo a pena os cultos? Será que a comida espiritual que todos participam dela? Será que a bebida espiritual que todos participam dela, desde os nossos antepassados, está tendo algum efeito sobre a nossa vida? Porque essa comida espiritual, essa bebida espiritual é Cristo Jesus, que eles lá no passado beberam, eles comeram. Será que o batismo que você recebeu teve influência sobre a sua vida? Será que ele conseguiu matar o velho homem? Será que no batismo realmente nasceu um novo homem disposto a viver as novidades de Deus? Ou é um batismo em vão? Está lá no texto. Todos passaram pelo mesmo mar, todos tiveram o mesmo alimento espiritual, todos provaram da mesma aliança. Mas a Bíblia diz que Deus não amou a muitos, Deus não gostou de muitos. Muitos ali não agradaram a Deus e foram ficando pelo deserto, mesmo sendo herdeiros de uma promessa. Mas eu espero em nome de Jesus, irmãos, que eu estou diante de uma assembleia de santos, 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 que adora o santo dos santos dos santos. Irmão, sabe, que tem coragem, tem coragem de pegar na mão do outro irmão e olhar, o nosso amor é verdadeiro, a nossa fé não é fingida.
Aleluia. 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 Pode ser, pode entregar a ceia, pode entregar. Pega a sua ceia. Esse é o seu momento com Deus. É o momento de renovar a aliança. É o momento de dizer não. Não para as chantagens do inimigo. É o momento agora de confrontar as nossas emoções. É o momento de confrontar agora o nosso amor para saber se ele é verdadeiro. Coloque ele no crivo. Passe ele pelo crivo agora. É o momento de você ver se a sua fé é uma fé verdadeira ou se é uma fé fingida. É agora a hora de você pegar o incenso que está na tua mão aí e oferecer o melhor louvor a Deus, o melhor sacrifício a Deus, a melhor adoração a Deus, que é o seu coração contrito, quebrantado, disposto a fazer a vontade do Mestre. Voltar para uma aliança e se levantar e se posicionar a favor da verdade, contra a mentira, contra as influências daqueles que pertence à sinagoga de Satanás. Vocês não, vocês são da casa de Deus, do corpo de Cristo. Sua casa, sua família, os seus filhos têm uma aliança com o Eterno. O Senhor está renovando alianças aqui hoje com prosperidade. O Senhor está renovando alianças aqui. O Senhor está dizendo assim: ei, a maldição pode ter chegado, mas eu tenho impedido. Nenhum da sua casa morreu e nem vai morrer. Ninguém da sua casa, porque ainda existem sacerdotes que intercedem, sacerdotes que oram, mesmo chorando, mesmo debaixo de acusações mentirosas, mesmo debaixo de calúnias, eles vêm para o altar à meia-noite, eles dobram o joelho e dizem: Senhor, perdoa, Senhor, perdoa, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Provado já está. Aleluia, 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 aleluia. Ele cumprirá. Deus vem ao vento e a tempestade firmeza. Que eu possa entender se Ele prometeu. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. A história já provou o teu poder, Senhor. Fiel é o teu amor. Descendei ao vento e a tempestade, eu fiquei, estarei. Que eu possa entender se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, se a tua fé está em Cristo, você vai erguer esse cálice, esse pão, e você vai declarar com autoridade
que você é um cristão, como essa palavra hoje foi ministrada nesse lugar. Você não é diferente do que Deus falou aqui. Você não é Adulticorá, você não é Emineu, você não é Alexandre, você não é Abirão, você é um cristão. Declare. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está. Chamei pelo teu nome. Tenho promessas contigo, tenho sonhos contigo. Todos eles se cumprirão. Tu irás em lugares que nunca pensou em mim. Visitará nações e será mãe de multidão. Nunca me deixou. Eu te louvo. Eu te louvo. Eu te louvo. Declare a Ele. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Em nome de Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso, nosso fiel Deus. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tua graça, tua misericórdia e teu amor. Tua palavra diz, ó Deus, que qual é o filho que o pai não corrija, repreenda e exorte, a não ser que não queira bem, a não ser que não queira ele próspero, porque o pai que ama e que quer ver o filho bem, ele corrige, ele exorta, ele repreende, ele disciplina, porque ama. Eu entendo, Senhor Deus, como Moisés lutou, Pai, para lidar com as emoções dele, para priorizar a sua vontade, para priorizar o seu querer. Como ele, ó Pai, viveu o que João disse, que diminuía a cada dia para que o Senhor se manifestasse. Quantas vezes ele se preocupou, Deus, em fazer a tua vontade, mesmo que isso custasse a ele, ó Pai, o que custou. E mesmo assim, ó Deus, ele não pôde entrar na terra, porque aquele povo, ó Deus, que ele tanto amou, aquele povo que ele tanto intercedeu, ó Deus, fez com que Moisés, por 2 vezes, ó Deus, durante 40 anos no deserto, por 2 vezes ele não honrou o Senhor. Por 2 vezes ele não te honrou. Talvez porque estava aborrecido. Talvez porque o ministério dele tinha o sugado. Talvez ele estava vivendo no auge da ingratidão. Pecou contra o Senhor. E o Senhor, como é um Deus justo, o impediu de entrar na terra. Mostrou, ele viu com os olhos. Mas foi proibido desfrutar das bênçãos que ele tanto lutou, Deus. Mas como o Senhor também é um Deus bom, misericordioso, diz para ele: Moisés,
Na terra você não pode entrar porque houve alguns princípios quebrados. Mas eu tenho uma terra muito melhor do que essa, Moisés. Eu tenho uma terra muito melhor, Moisés. Fique em paz, Moisés. Talvez você não vai desfrutar de tudo aquilo que você desejou nesta terra, Moisés. Mas eu tenho uma terra excelente para você, Moisés, para a sua casa. Oh, irmão, talvez por atitudes erradas a gente perde oportunidades que às vezes nem voltam mais. Às vezes por alguma coisa, alguma decisão errada, às vezes alguma fala, às vezes nos impede de viver o melhor de Deus nesta terra. Mas existe uma promessa superior a essa. Talvez você passe por essa terra e não desfrute de tudo aquilo que você queria. Talvez você não consiga dar para sua família tudo aquilo que você queria dar. Mas Deus diz, mas existe uma promessa te esperando, que olho nenhum nunca viu, nunca chegou ao entendimento do homem, nunca desceu o coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu e minha casa serviremos o Senhor, custe o que custar, queira Alexandre, queira Hermineu, creia, eu e minha casa serviremos o Senhor. Você também, você e sua casa servirá a Deus. Independente de quem se levanta contra, você servirá a Deus. Sua casa servirá a Deus. Você tomará posse das promessas de Deus. Tome do seu pão agora. Diga ao Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me ama. O Senhor me basta. O Senhor é mais que o suficiente. O Senhor é tudo, tudo para mim. Oh, Rosa de Sarão, o Senhor é tudo para mim. Eu queria cantar esse hino. O Senhor é tudo para mim. Coma dessa carne nesse momento. Pode comer do corpo, pode comer. Ele é tudo para mim. Rosa de Sarão, se eu não me engano, né? Se alguém souber aí, quiser puxar esse hino. Ele é tudo para mim. Semelhantemente, depois de ter ceado, tomou o cálice e disse, tomai o cálice da nova aliança, o cálice do meu sangue, que foi derramado na cruz por você, por sua causa, pela sua família, pelos seus filhos. E faço com vós uma nova aliança agora. Beba do cálice. Ele não lembra?